O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, eu vos digo, alguns daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no sacerdócio, Padre Fernando, Padre André, coroinhas, acólitos, ministros ordinários da Eucaristia, proclamadores da palavra, ministério de música, agentes de pastorais, irmãos e irmãs de perto e de longe, os que nos acompanham também através da transmissão desta celebração, devotos, devotas de Nossa Senhora do Pilar, que carinhosamente, a cada noite, estão fazendo sua peregrinação, o seu retiro, encontrando-nos uns com os outros e todos com aquele que está no meio de nós, que é a nossa esperança, a esperança que não decepciona, e que por estar no meio de nós, nos renova na fé, nos sustenta na esperança e nos convoca a permanecermos no exercício do amor. Maria, Senhora do Pilar, mulher eucarística, ensina-nos a sermos discípulos e discípulas da esperança. E a esperança tem um nome, a esperança é Jesus Cristo. Então, Maria, aquela que foi a verdadeira e fiel discípula, pode nos ensinar
a sermos verdadeiros e fiéis discípulos e discípulos de Jesus. Nossa esperança, para assim podermos missionariamente, indo e vindo, na nossa própria casa, no ambiente do nosso trabalho, dentro e fora da igreja, encontrando-nos com todos, e sobretudo com aqueles mais fragilizados, despertarmos a esperança. A esperança que precisa ser despertada no coração de toda criatura humana. Porque certamente, querido irmão e irmã, você, como eu também, porque humanos que somos, já passamos e certamente passaremos por alguns momentos ou circunstâncias que podem diminuir a nossa esperança, que podem fazer-nos fraquejar na esperança. Por isso, a esperança precisa ser cultivada, a esperança precisa ser alimentada. Cultivamos e alimentamos a esperança cada vez que encontramos com o Senhor. Encontrando com o Senhor, através da sua palavra proclamada, encontrando com o Senhor, através dos sacramentos, por excelência a Eucaristia, encontrando com o Senhor no rosto de cada pessoa. Talvez aí seja o maior desafio para nós, enxergar também o Senhor que se manifesta no outro, que pode nos ajudar também a despertar a esperança. Olhamos para Maria, mulher eucarística, celebrando a Eucaristia, porque a Eucaristia é o encontro com a esperança, é a renovação da esperança, que é Jesus Cristo. A Eucaristia é a experiência do seu amor, que derramado foi em nossos corações. E porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Eis aí a fonte da nossa esperança. A Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, na verdade, é a celebração do amor. A Eucaristia, essencialmente, é o amor que se oferece, é o amor que se entrega, é o amor que continua a ser doado naquela primeira e definitiva vez, e que nós recordamos a cada vez que celebramos, naquele gesto supremo dele, que não só falou do amor, mas testemunhou o amor no alto da cruz. Celebrando a Eucaristia, nós então aprendemos na Eucaristia, e com Maria, a verdadeira e fiel discípula do Senhor, a sermos homens e mulheres, como nós vamos ouvir no mês de outubro, que se aproxima, a mensagem do nosso saudoso Papa Francisco, que ainda em vida deixou escrito, e vamos meditar sobre isso. Como discípulos e discípulas, a igreja que somos nós, é convidada a estar no mundo para resgatar a esperança. Quando esta igreja que somos nós, é convidada a ouvir o grito da humanidade. Grito na hora da dor, da desesperança, do sofrimento, da violência, da fome, da miséria, da desigualdade, da injustiça. E sermos homens e mulheres capazes de anunciar, testemunhar e despertar a esperança. Que felicidade a paróquia exatamente contemplar o tema da esperança
no contexto da Eucaristia, àquela invocando fiel discípula de Jesus, Maria, que saudamos aqui nesta paróquia, nesta cidade, com muito carinho, Nossa Senhora do Pilar. Ainda digo que Maria participou muito certamente, com a igreja nascente, os primeiros apóstolos, logo depois que Jesus celebrou na cruz a sua entrega, a sua oferta, acolhida pelo discípulo amado, ela participou com os primeiros, nos momentos muitos de celebração eucarística, de vivência e convivência no amor. E assim ela continua também conosco. Assim ela continua também como mãe que é da igreja, minha, sua, nossa. Queridos irmãos e irmãs, gostaria ainda de refletir com vocês, à luz da belíssima palavra de Deus, como sempre que ela é, na liturgia de hoje, desta 18ª semana do tempo comum, 3 outras pequeninas palavras. 3 outras pequeninas palavras na sequência do que nós introduzimos como reflexão desta noite. A primeira palavra se chama recordação. Recordação. Eu vinha agora no caminho com as pessoas que me trouxeram, e quando saímos de Belo Horizonte, nós estávamos comentando assim, como que está ficando fragilizada a nossa memória. Tem hora que a gente está conversando com uma pessoa, parece que a gente sente até um pouco de vergonha, porque a gente esquece o nome dela, e faz de tudo para lembrar o nome dela. Na hora que ela vai embora, que a gente lembra o nome dela. Nós estamos vivendo uma crise de memória. Muitas informações, a gente está esquecendo fácil as coisas. Mas isso não é só de quem está na casa dos 60, 70, 80. Isso já está acontecendo de quem está na casa dos 40, 30. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Por isso a palavra recordação. Quando a gente está na escola, a gente aprende com a professora a soletrar as letras, as palavras. Recordação. Então vamos soletrar. Recordação significa recordar. Recordar. Que quer dizer assim? Dar ao coração de novo o que o coração precisa ter para alimentar-se. Cor é de coração, ré é de volta, dar. Dar de novo ao coração o que ele precisa, o que a ele é necessário para viver. E aí eu situo a primeira leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo. E o Senhor continua agora falando ao seu povo. E eu também faço parte desse povo. Então eu também preciso escutar. Embora eu que estou falando, depois que já ouvimos o Senhor falar. Reconhece hoje. Não é mais ontem e nem amanhã. É agora. Reconhece hoje. E grava no seu coração. O quê? Ouçamos. Que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz
tenho certeza que todos nós aqui buscamos a felicidade. Ouçamos essa palavra. Tu, eu, você, cada um de nós, e teus filhos, depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus vai te dar para sempre. Moisés, a primeira leitura que ouvimos, a gente pode dizer assim, que é um grande discurso da memória. Qual memória? A memória que o povo de Deus antigo, e quem sabe talvez nós hoje, o novo povo de Deus, esquecemos muitas vezes. De tudo que aquele povo e nós também vimos e ouvimos. Nós não podemos perder a memória. Porque se a gente perde a memória, as pessoas, nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo de Alzheimer, doenças degenerativas, o que aconteceu com eles? Aconteceu que eles perderam a memória. Quando você perde a memória, você perde a noção da história. Você perde a sua identidade. Se nós, o povo de Deus, perdemos a memória daquele que é o Senhor nosso, nós também perdemos a identidade nossa. Nós perdemos o sentido da história. Por isso é preciso recordar. Trazer de novo ao coração esta memória que Moisés quis trazer de novo ao coração daquele povo que já tinha esquecido. Vocês se lembram que aquele povo chegou a fazer um bezerro de ouro? E começou a adorar o bezerro de ouro. Esqueceram de quem os tirou do Egito, de quem os ajudou na travessia do deserto, dos prodígios que o Senhor tinha feito. Quando a gente esquece o nosso verdadeiro Deus e Senhor, a gente começa também a correr atrás de outros deuses. A gente começa a ajoelhar diante de outros deuses. A gente vai buscando outras coisas. Por quê? O coração, ele tem necessidade de manter-se vivo. Mas quando ele vai se sentindo ameaçado, que ele está enfraquecendo, ele está enrijecendo, ele está ficando árido, sai à busca de tudo que está sendo ofertado. Mas nós não podemos ir por esse caminho. Por isso nós precisamos recordar. Nós precisamos ouvir o que Moisés dizia àquele povo, e a palavra diz a nós: lembra-te e grava no teu coração quem é Deus, o único e verdadeiro Senhor nosso Deus. E aí nós cantamos o Salmo 76, que é uma resposta a esta palavra. Cantamos sobretudo o refrão: penso em vossas maravilhas, ó Senhor. Quando eu paro e penso, quando eu puxo o filme da minha vida e recordo tudo que Deus fez, como manifestou e continua a manifestar na minha vida, penso nas vossas maravilhas, ó Senhor. O que isso vai gerar no meu coração? Ao recordar, o meu coração vai reviver aquilo que ele tinha esquecido. O meu coração volta a crescer na esperança. O meu coração volta a crescer na fé. O meu coração volta a ser aquecido pela presença do amor de Deus. Primeira palavra, recordar. Segunda palavra, celebrar. Aquilo que eu recordo, eu celebro. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos celebrando. Por isso a importância de celebrar. Celebrar a nossa fé, celebrar a palavra, celebrar esse mistério da presença, da companhia, da amizade, da proximidade de Deus na nossa vida. Nós recordamos,
nós pensamos, e ao recordar e pensar, nós celebramos. Porque quando nós estamos juntos, como agora, celebrando a Eucaristia, através do que ouvimos, do mistério que se dá nesta mesa, cujo mistério nos aproximamos e participamos, quando a gente celebra, o coração também aquece de novo. Quando a gente celebra aquilo que a gente lembra, aquilo que a memória recorda, o coração se renova na esperança. E especialmente na hora da Eucaristia. Às vezes a gente esquece disso. Me desculpe dizer, às vezes na hora da celebração da Eucaristia, pode acontecer que, como estamos agora todos juntos na mesma casa, cantando os hinos, rezando orações específicas da liturgia, pode acontecer que cada um está no seu mundinho, fechado, está apenas muito fechado em si mesmo, não está aberto, não é capaz de celebrar este mistério que é maior do que o meu mundinho. Celebrar esta memória do amor de Deus, que foi traduzido numa pessoa, que foi traduzido em Jesus Cristo, indo à cruz e dando a vida por nós. Eu repito mais uma vez, a Eucaristia, irmãos e irmãs, é a celebração da memória. Daqui a pouco nós vamos repetir aquilo que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Está entendendo? Então nós estamos celebrando uma memória. Mas não uma memória de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas uma memória que se atualiza. Porque hoje, agora, quando eu estou celebrando, eu faço memória e atualizo este amor de Deus em Jesus, que continua a ser força e dinamismo que aquece o meu coração e o alimenta na esperança. Cada vez que celebramos, celebramos a memória do Senhor. Celebramos a memória do que Ele fez por mim, do que Ele fez por você, do que Ele fez por nós, do que Ele fez pela humanidade toda. Ele não fez só para os católicos. Ele não fez só para os cristãos. Ele fez para a humanidade. Mesmo que muitos nessa humanidade ainda precisam fazer memória, precisam recordar, trazer ao coração de novo e celebrar a magnitude desse amor. Segunda palavra, celebrar. Por isso, a igreja, mãe que é na liturgia, ela nos diz assim, Concílio Vaticano II, na hora da missa, especialmente na hora da missa, ninguém deve assistir à missa. Eu vou assistir à missa. Não. A gente vai assistir a um filme. A gente vai assistir a uma peça de teatro. O correto dizer, eu vou celebrar. E celebrar significa participar. Cantando, sentando, levantando, fazendo silêncio, dizendo, caminhando, indo ao encontro do altar, me retirando, abraçando, movimentando. Isso é participar, e não aquela coisa gélida, fria, como quem só está assistindo. Não, eu celebro. Nós estamos celebrando o amor de Deus, do qual nasce e sustenta a nossa esperança. E para finalizar, a terceira palavra, viver. Eu recordo, trago de novo ao coração, eu celebro, para quê? Para poder viver isso. Para poder viver isso fora da igreja. Para poder viver isso no mundo. Para poder viver isso na minha atividade do dia a dia. Para poder viver isso na vida vivida, concretamente falando. Faço memória,
trago de novo ao coração, eu celebro para isso dar, para isso jogar, para isso iluminar o meu viver. E aí eu quero me deter no Evangelho de hoje, que nós ouvimos, porque estamos celebrando, estamos trazendo a ouvir de novo a memória deste ensinamento de Jesus, para viver isso que Jesus está falando. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24 a 28, versículos, o texto que nós ouvimos, ele está logo depois da confissão de fé que Pedro fez. Para vocês, quem sou eu? E Pedro respondeu, tu és o Cristo Messias. Mas Pedro, mesmo respondendo na fé, não entendeu muito, porque quando Jesus começou a falar que ele iria sofrer, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar, ele não deu conta de entender isso. Porque Pedro tinha na cabeça dele um Jesus que fosse aquele que iria fazer novas todas as coisas, mas do dia para o outro, jamais morrendo. Jamais morrendo. Mas um Messias vitorioso, forte, um Messias que fosse renovar tudo de uma maneira esplendorosa. Mas Jesus fala de que Messias ele é. É o Messias, Filho de Deus, que se abaixaria, que seria humilde, que se ofereceria por todos, passando pela cruz. E aí, exatamente nesse contexto, Jesus disse para eles o que agora eu preciso recordar, porque é isso que eu estou celebrando, para que eu dê conta de viver isso. Jesus disse para eles e está dizendo para nós, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Não adianta o homem querer ganhar tudo, o mundo inteiro, mas perder a sua vida. O que se pode dar em troca de sua vida? O Filho do Homem virá na glória com seus anjos e vai retribuir a cada um segundo o que cada um, pela sua conduta, isto é, pelo seu viver, tiver feito. Essa palavra nós estamos recordando, trazendo ao coração, e esta palavra nós estamos celebrando, porque a Eucaristia, que é o amor, a Eucaristia é o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Isso que ele está falando no Evangelho, para que cada um de nós vivamos assim, no mundo indo e vindo. A lógica de Jesus não é a lógica do mundo. A lógica do mundo é ganhar, 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 nunca perder. Mas a lógica do reino de Deus, e a que Jesus propõe a quem quer segui-lo, é outra. É uma lógica que parece contradição. É perdendo que se ganha. Parece uma contradição. É ao perder que se ganha. Mas a lógica do mundo é outra. É outra. Não tem nada de perder, é só ganhar. Mas quem quer seguir Jesus, ninguém é obrigado. Quem quer mesmo seguir os passos de Jesus, só é possível nesse caminho, nesta lógica, nessa maneira de ser. Fazendo também da sua vida uma vida de serviço, de entrega, de amor, de doação, e não de retenção. A vida é para ser oferecida e não guardada. A vida não é para ser trancada em si mesmadamente, fechados em nós, mas é para ser posta a serviço de todos. É isso que nós recordamos que se deu na vida de Jesus, é isso que nós celebramos em cada Eucaristia, para que sejamos capazes de viver isso na vida de cada dia. São essas 3 palavrinhas
que com muita simplicidade gostaria de compartilhar com vocês, à luz da palavra de Deus que chega ao coração de cada um de nós e pela sua graça e força fecunda as nossas vidas. Recordar, celebrar, para viver o amor. O amor que nasce, sustenta a esperança. Peregrinos de esperança que somos. Nós estamos fazendo uma viagem. A viagem que nós estamos fazendo é para uma cidade. A cidade não é aqui de Nova Lima, nem Belo Horizonte. A cidade é o reino dos céus. Estamos todos em viagem. Estamos todos em peregrinação. E nesta peregrinação, discípulos e discípulas, a despertar a esperança no coração das pessoas. Despertemos a esperança no coração de todos, ajudando as pessoas a recordar, a celebrar e a viver o amor de Deus. São domingos que hoje a igreja na liturgia nos propõe, estamos celebrando, chamada Congregação dos Dominicanos. Foi um homem que viveu profundamente a caridade, viveu profundamente o amor, e ele alimentou no seu coração um grande sonho: salvar, a exemplo de Jesus Cristo, toda criatura humana. Salvar todos os homens, isto é, resgatar toda criatura humana para e pelo amor de Deus. Essa foi a vida, a síntese da vida de São Domingos, que hoje estamos celebrando. Por isso pedimos a sua intercessão, de Maria, Senhora do Pilar, aquela que também doou a sua vida, se colocou disponível, que nós todos assim nos coloquemos, para ajudar a despertar a esperança no coração daqueles que já deixaram de recordar, de celebrar e viver esta esperança. Desculpe a demora, mas a palavra de Deus, pela graça que ela precisa realmente aquecer o nosso coração, porque estamos precisando disso, para sermos mais felizes, num mundo que parece de tantas formas roubar a nossa felicidade. Nada nos separará do amor de Deus, que recordamos, que celebramos e que somos chamados a viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.